Quem não desejar ter sua imagem, o vídeo compartilhado, permaneça com câmera e microfone desligado, participe apenas via chat, se for o caso, né? Então, inicialmente, dar as boas-vindas aí à Beatriz, né? Agradecer por ter destinado esse tempinho para fazer nosso treinamento. Ele faz parte aí do contrato com a Refinitiv, né? Acon. Isso. Então, nós temos 4 horas de treinamento previstas para esse ano, de 2021, e aí essa primeira hora vai ser um treinamento básico, o treinamento vai ficar gravado, vai ser disponibilizado para os programas, para os alunos, né, dos cursos, a gente vai compartilhar depois o link, e a ideia é que sejam feitos, né, no curto prazo, mais 2 treinamentos, um intermediário e outro avançado, e a gente guarde o quarto momento, a quarta hora, para fazer um encontro de dúvidas, né, estudos, discussões, para ser algo complementar, tá? Enfim, esses 3 momentos, básico, intermediário e avançado, eles vão ficar salvos e servirão como uma biblioteca de consulta, de forma que todo mundo consiga, né, estar sempre nivelado, facilitar esse uso da plataforma. Ok? Os demais professores estão aqui, o professor Raimundo, o professor Anailson. Boa tarde, pessoal. Professor Beatriz, então, fique à vontade, né? A gente tem aí 1 hora e acho que eu vou pedir para o pessoal não interromper, né, a explanação, não sei como é que você gostaria de conduzir para ser mais produtivo, deixar um momento para dúvidas para o final, né? O pessoal vai interagindo no chat mesmo. Okay. Só mais uma colocação, gente. Eu coloquei aqui no chat, eu não sei se as pessoas novas que estão entrando, acho que não estão visualizando, estou colocando novamente, tem um link de formulário de presenças. Então, esse evento está registrado no SIGA. Se vocês colocarem nome, matrícula e curso, depois a gente emite um certificadozinho de extensão pelo próprio SIGA para comprovar que vocês participaram. Quem quiser comprovar para a pós-graduação, enfim, alguma exigência do programa ou horas complementares da graduação, fique à vontade, tá? Coloca lá que a gente insere depois no sistema. É isso. Então, Beatriz. Muito obrigada pela introdução, professor Luiz. Para quem não me conhece, sou Beatriz, sou Customer Success na Refinitiv, então sou responsável por toda a adoção e usabilidade dos nossos produtos. Então, hoje a gente tem uma parceria com a universidade de vocês, em que eles contrataram um terminal de acompanhamento de mercado financeiro. A ideia desse treinamento que a gente vai fazer hoje é dar início a um projeto de treinamentos sequenciais, então, por nível de dificuldade. Então, hoje é um treinamento básico, focado em navegação na ferramenta, como extrair alguns dados, como verificar algumas informações. A segunda sessão desse treinamento vai ser focada em extração de dados massivos, então a gente vai usar bastante o Excel, o Data Stream, o Screener, mais para extrações de dados mais longas e mais parrudas. E uma terceira sessão para a gente falar de vínculo de dados com as nossas APIs. Então, para quem já está mais familiarizado com programação, que já utiliza algum projeto que precisa ser alimentado por dados, a gente também tem uma interface que pode ajudar. Então, nós vamos desenhando a estrutura dos treinamentos dessa forma. Conforme eu falei, a gente vai hoje tratar de alguns assuntos mais básicos, e conforme o professor falou, a gente deixa um período de dúvidas para o final. Não se importem com o tempo, eu deixei um tempinho reservado para vocês a mais do que o nosso planejado, então, se no final a gente tiver um número grande de dúvidas, a gente vai solucionando. O que não der para responder hoje, através da reunião, a gente responde por e-mail também, não tem problema nenhum. Mas a ideia é equipará-los e deixá-los todos no mesmo grau de conhecimento. Então, para quem já utilizou a ferramenta, o treinamento de hoje vai ser um pouquinho mais lento, um pouco mais, talvez não traga tantos insights novos, mas é para equiparar todo mundo, para que todos tenham um conhecimento inicial da ferramenta e saibam navegar através dela. Então, a ideia é que eu compartilhe a minha tela com vocês e vá passando pelas funcionalidades. Já gosto de dizer logo no começo de que nenhuma pergunta não é pertinente, então não existe pergunta que a gente não consiga responder e perguntas que não façam sentido. Fiquem à vontade para perguntar qualquer dúvida que vocês tiverem, seja ela muito simples ou muito robusta. O que eu não souber responder agora, eu vou investigar e responder para vocês o mais breve possível. A ideia é que seja dinâmico também, então se tiver em algum momento eu falando de alguma coisa que é muito imprescindível para alguém, fala através do chat, tipo, nossa, que legal, isso vai me ajudar ou não. Fiquem à vontade para interagir nessa parte também. Vou compartilhar minha tela com vocês, só vou pedir para alguém me confirmar quando alguém estiver vendo.
E a gente vai começar bem do começo mesmo, gente, fiquem tranquilos. Já estou compartilhando minha tela e vejo que vocês estão vendo. Alguém pode me confirmar? Show. Rodrigo me confirmou. Vou só minimizar essa telinha que vocês estão vendo. Imagino que... Deixa eu passar só essa tela para lá, para eu continuar tendo noção de que vocês estão aqui. Pronto. Então, estou compartilhando minha tela com vocês e realmente estou compartilhando meu desktop. Não fiquem preocupados em relação a isso. Para começar do começo. Então, a ferramenta é modular. A ferramenta que vocês têm hoje é o Icon Premium, que é a nossa ferramenta que oferece todo o conteúdo relacionado com o mercado financeiro. Então, desde o mercado de ações, o mercado de renda fixa, o mercado de moedas, o mercado de commodities, todos esses nichos de mercado estão englobados dentro da nossa ferramenta. Então, hoje vocês têm acesso a tudo que é focado todos esses nichos de mercado. Partindo do princípio de que algumas pessoas nunca acessaram a ferramenta, como que a gente pode fazer? Então, existem algumas formas de acessar a ferramenta. Então, vou abrir aqui um Google Chrome do zero para mostrar para vocês. Uma das formas mais fáceis de acessar a ferramenta é através do site. Então, icon.thomsonreuters.com. Através desse site, vocês conseguem fazer um login aqui em Sign In e acessar via web. Então, toda a interface do nosso terminal vai estar numa janela de browser. Isso quer dizer que a ferramenta não vai precisar de nenhuma configuração da sua máquina. Então, eu já digo de antemão que pessoas que vão utilizar a ferramenta que possuem Mac, o melhor caminho é utilizar via web, porque a conexão de dados entre o iPhone e o Mac não é tão boa quanto o Windows, tá? Então, já esclarecendo desde o princípio. Então, primeira forma de acesso. Segue o site, icon.thomsonreuters.com, Web Access faz o acesso. Todas as informações que estão disponíveis na nossa ferramenta instalada na máquina também estão aqui, com algumas limitações, obviamente, por conta de ser uma versão mais simples, mais leve. Mas nada que vocês vão precisar estar fora desse contexto. Podem ficar bem tranquilos em relação a isso. A única ressalva que eu faço ao acesso web é que quando a gente exporta informações do Icon para o nosso Excel, utilizando a ferramenta web, a gente não consegue ter um vínculo de fórmula, porque o terminal via web não consegue sincronizar informações com o nosso heading do Excel. Então, a única ressalva que eu faço é essa. Se precisarem exportar informações como valor, vai funcionar 100%. A única coisa é que não vai ter uma fórmula atualizando automaticamente para vocês. De resto, tudo normal. A segunda forma de acesso ao Icon é através da versão instalada, que é essa barra que fica ali em cima na minha tela. Agora eu despluguei ela para vocês verem melhor. Volto ela lá para cima. Sempre que a gente tem a ferramenta instalada na nossa máquina, a gente pode vir no comando do Windows e abrir o Refinitiv Icon, e ele vai abrir para a gente essa barra que está lá em cima. A partir daqui é que a gente começa a navegar na nossa ferramenta. Então, como ela funciona? A ideia da ferramenta é que ela seja muito intuitiva. Então, que qualquer pessoa que nunca tenha utilizado consiga utilizar. Então, de prontidão, batendo o olho, eu tenho uma barra de busca aqui em cima. Vou deletar a informação que eu já tinha pesquisado antes. Tem uma barra de busca onde eu consigo procurar por qualquer instrumento, por qualquer classe de ativo. Se eu digitar commodities, ele vai me oferecer como se fosse no Google. A gente digita uma palavra-chave e ele já traz para a gente alguns dos principais resultados. Digitei commodities, ele me ofereceu isso. Se eu digitar uma empresa, Ambev, ele também vai me sugerir as informações. Então, posso digitar qualquer informação que me seja pertinente de pesquisa e ele já vai me sugerir algumas opções para qualquer mercado, novamente. Brazilian Real, por exemplo. Quero ver a paridade dólar-real. Só digito lá em cima. Lembrando que a nossa ferramenta é toda desenhada no idioma inglês. Então, tudo que a gente for procurar de informação relacionado a companhias, relacionado a moedas, sempre seguindo o idioma inglês. Então, a barra de busca é um dos principais pontos de partida, porque é só a gente digitar qualquer palavra-chave, ele já vai sugerir para a gente.
Além disso, o que a gente tem? A gente tem, nesse botão iniciar, funcionalidades bem semelhantes ao que a gente tem no nosso iniciar do Windows. Então, quando eu clico aqui, no meu Windows, ele vai me mostrar todas as aplicações que existem dentro da minha máquina. E aqui vai funcionar igual. Quando eu clico no botão iniciar do icon, ele vai me mostrar todas as aplicações que estão inclusas dentro do meu terminal. Então, se eu quero, por exemplo, assistir os tutoriais de treinamento, eu tenho uma abinha aqui de training. É só clicar, ele vai me abrir uma tela com todas as informações de treinamento. Então, a agenda dos nossos treinamentos online, os tutoriais de aplicativos que já ficam salvos no terminal por default, para todo mundo conseguir acessar. Se eu quero ler uma notícia, venho aqui no News Monitor. Não tem muito segredo, é a questão de ir procurando as aplicações. Num primeiro momento, o que eu sempre recomendo que as pessoas façam é que abram essa página de home. Que vocês vão ver, deixa eu só fechar essa outra. Deixa eu minimizar a outra que estava atrás, só para não confundir ninguém. Essa página de home, ela é bem parecida com um overview de internet. Então, sempre que a gente, sei lá, entra no site do UOL, a gente tem as principais notícias do mundo, algumas informações de bolsa, e aqui vai funcionar da mesma forma. É um botãozão, é uma página zona com um resumão de tudo. Então, tem o resumão dos mercados de ação, do mercado de renda fixa, do mercado de commodities. Como eu falei para vocês, é uma ferramenta que segue muitos mercados, tem muita informação. Então, tem um resuminho, um pouco do que é principal para cada um. A gente não precisa abrir esse home para ficar navegando nas informações que tem aqui. A gente pode simplesmente utilizar os filtros que existem na parte superior. Então, se eu quero, por exemplo, informações de dados macroeconômicos do Brasil, eu posso vir aqui no Countries, selecionar Brasil, e eu vou ter uma página de overview, agora focada no mercado Brasil em específico. Quando eu digo uma página de overview, qualquer ativo de bolsa, transacionado em bolsa ou balcão, ou um país, ou um indicador macroeconômico, todos eles têm uma página resumo, com os principais valores, os principais comparativos com outros países, com outros indicadores. Então, bem semelhante ao que a gente tinha naquela home, que era para um cenário global, agora a gente tem uma página focada só em Brasil. Então, os principais indicadores da economia brasileira, performance de bolsa, performance da nossa moeda, aqui alguns instrumentos de mercado, então taxas de risco, taxa Selic, principais paridades de moedas. Isso tudo é um resumo do que a gente tem de informação de Brasil. Se a gente quer avançar um pouco mais nesses dados e ver o que existe dentro de cada categoria, de novo, a gente tem aqui na parte superior abas que nos facilitam a navegação dentro dessa ferramenta. Então, aqui eu estou na página Brasil, por exemplo, que é uma página focada em indicadores brasileiros. Se eu quiser notícias de Brasil, eu posso simplesmente clicar nessa aba e ele vai me trazer, de novo, tudo que é de principal para o mercado Brasil. Então, conforme eu for navegando nessas páginas, eu tenho informações mais focadas em algum tópico específico. Isso vai funcionar para todas as páginas. Em seguida, de Brasil, a gente vai falar um pouquinho de alguma página de alguma companhia e vai funcionar nesse mesmo formato. Eu abro a minha companhia, eu abro o meu país e eu navego nas principais informações. Lembrando que cada aba dessa tem a sua subcategoria, então eu posso clicar em qualquer uma delas e ele já vai redirecionando. A ideia é que você não precisa digitar nenhum comando específico para encontrar uma informação. É simplesmente navegar. Então, cliquei aqui em Financial Markets. Ele vai trazer alguns dos principais indicadores de mercado, alguns gráficos já padronizados. Tudo isso que a gente está vendo aqui, a gente vai ver em qualquer momento do dia. Então, as informações podem mudar. Como vocês estão vendo, os dados estão atualizando automaticamente, então em tempo real. Mas o formato da página vai ser sempre o mesmo. Se a gente precisa dessas informações para exportar para um Excel, por exemplo, é só vir aqui no botãozinho, dar um download, e ele vai imprimir para a gente uma foto desse mesmo formato de tela, só que tudo tabelado bem bonitinho para vocês. Então, não foge muito disso, é só a gente ir navegando nas informações, vou clicando um simples clique, e ele já traz as informações pertinentes. Vou fechar aqui a página do Brasil. Vou só fechar isso um pouquinho. Essa é a minha página. Pronto. Voltou para a estaca zero.
Além disso, além de poder navegar na página de Brasil, eu vou voltar na nossa home, eu posso selecionar um nicho de mercado em específico. Então, quero navegar no cenário de mercado de ações, ou de moedas, ou de renda fixa. Conforme a gente vai filtrando, ele já vai alterando essa página também. Aqui, zero segredo, gente. Não tenho por que me alongar muito nesse tópico, porque é mera navegação. Vou clicando, ele vai trazendo as páginas específicas. Deixa só ele carregar. Enquanto ele carrega, eu vou abrir uma outra informação aqui, que é o que normalmente é utilizado pelas universidades, que são análises de companhia. Então, vou colocar uma empresa aleatória, Petrobras. Vou digitar lá em cima. Opa. Digitei Petrobras. O terminal já vai me direcionar para os principais resultados dessa busca. Então, digitei Petrobras. Tenho aqui uma ação preferencial da Petrobras. Então, se vocês olharem, a gente tem um título e a gente tem um subtítulo dizendo se é uma ação preferencial, se é ordinária, se é uma BDR, onde está listado esse instrumento e o ticker dela aqui do lado. Se vocês quiserem digitar também, ao invés de digitar o nome, digitar o ticker, ele vai ler da mesma forma. Mas a ideia é que vocês não precisem decorar nada disso, então só digita lá em cima o nome e ele já vai sugerir para a gente. Ó, só voltando rapidinho para a gente não perder o fio da meada. Eu só cliquei lá em Commodities e ele, de novo, me trouxe uma página de Commodities, onde eu posso navegar através das abas também. Vou fechar isso aqui. Abri a minha página de Petrobras. Se vocês repararem, é bem semelhante, não foge do que a gente estava falando antes nas outras páginas de consulta. Abri minha Petrobras e tenho todas as informações dela aqui. Eu vou me alongar um pouco mais falando do cenário de companhias, porque tem bastante coisa para a gente explorar em termos de dados que a gente pode utilizar numa pesquisa em massa. Então, nos próximos momentos, a gente vai ver como fazer uma pesquisa com uma amostra de empresas simultaneamente. Então, o que a gente vai ver aqui nessas abas é de grande valia para a gente adaptar depois no nosso modelo. Então, digitei meu instrumento, abri minha página de Petrobras. De novo, tem um resumão dela aqui, então, agora sempre focado na Petrobras em específico, mas isso não é o que me importa. O que me importa é o que de dado a gente pode extrair dessa página de Petrobras. Então, além das principais informações que a gente já tem aqui, então tem informação de preço, de volume, de performance desse ativo em determinado tempo. Sempre que a gente posicionar o nosso mouse em cima de uma linha, ele vai trazer para a gente esse botão de interrogação ou, às vezes, um botão com a letra I. Então, se eu clico nesse botãozinho, ele já vai me trazer qual é a descrição desse campo e qual a fórmula que traz esse valor. Então, se eventualmente a gente estiver utilizando uma interface, que eu vou mostrar para vocês na sequência, para fazer uma pesquisa de empresas em massa, a gente pode simplesmente utilizar essa fórmula e ele vai trazer a informação para a gente. Então, sempre recomendo aqui, se vocês acharem algum valor dentro dessa tela que vocês queiram aplicar para todas as empresas, já copiem a fórmula daqui, não tem problema nenhum. Isso aqui é um roubo do bem. Então, as informações estão todas aqui. Levando um pouquinho para a rotina do que eu já tenho conhecimento sobre as universidades, então, falando um pouco da minha vivência com esse cenário. Caso você tenha algumas outras informações que sejam pertinentes, fiquem à vontade para se manifestar no chat, isso mesmo. Tendo em vista a minha experiência com as universidades, o que é de grande valia para a extração de dados é a parte de estimativas. Então, tenho aqui uma aba que tem estimativas detalhadas. Então, a gente consegue, dentro da ferramenta, analisar as principais casas que contribuem com análise sobre essas companhias. Então, quando eu digo principais casas, hoje a gente tem principais bancos, tanto nacionais como globais, algumas corretoras que fazem um estudo, então, que tem uma área de research olhando com bastante profundidade para os dados dessas companhias, então, dos dados reportados, das notícias que saem, da performance de preço delas, fazem esse estudo para tentar projetar os valores dos próximos períodos. Então, é uma projeção, cada companhia, cada contribuidor tem a sua própria metodologia, mas o que é interessante é a gente entender
o que o mercado espera para os próximos períodos dessa companhia. E quando eu falo de estimativa, a gente não consegue só ver de hoje para frente. A gente consegue entender, por exemplo, no ano passado, quanto que os contribuidores estavam estimando para essa companhia. Então, além de ser dados para frente, sempre olhando para o futuro, a gente consegue também trazer o histórico dessa previsão. Então, como essa página funciona? A gente cliquei aqui no estimativas, estou olhando aqui para uma medida num período específico. Se eu quisesse olhar multiperíodos, também conseguiria. Aqui, eu coloco qual é a medida que eu estou olhando. Então, eu estou olhando receita, mas eu poderia olhar lucro líquido, ganhos por ação, o EBITDA, o que for mais conveniente para vocês. É só ir clicando e determinando qual é o período fiscal que vocês querem olhar. Então, aqui está até o final desse ano. Se eu quiser expandir isso, fica a meu critério. Então, posso colocar o ano fiscal de 2022, posso definir isso para o quarter, posso fazer qualquer filtro que for mais pertinente para mim e dou um update. Quando eu atualizo essa página, o que ele me mostra? Ele me mostra uma estimativa inteligente, uma Smart Estimate, que é uma média ponderada de acordo com o nível de assertividade dos contribuidores, uma mediana, uma média e uma surpresa esperada. Então, quanto que se espera que esse resultado vá se alterar dos últimos períodos, em relação aos últimos períodos. De novo, sempre que eu posiciono meu mouse, eu tenho esse izinho que me traz a definição do campo e a fórmula que me traz esse valor. Além disso, a gente tem uma análise gráfica para ficar um pouco mais visual em relação às estimativas. Então, aqui a mediana, o preço da ação atual e a estimativa baseada na assertividade. E aqui na parte de baixo, a gente tem quem são os contribuidores que nos enviam esses valores. Então, quem são as casas, quem são os analistas que estão estudando essa ação com essa profundidade para nos dizer o que eles projetam para o futuro. Então, além do nome deles e a instituição a qual eles fazem parte, nesse botãozinho aqui de PDF, a gente consegue ver qual foi o documento que esse contribuidor lançou para o mercado com essa previsão. Então, aqui eles mostram para a gente qual é a metodologia que eles usam e alguns argumentos explicativos para a gente entender de onde veio a previsão. Quando a gente fala de Smart Estimate, que é essa aqui, que é a estimativa baseada na assertividade do contribuidor, a gente tem aqui uma acuracidade. Então, as estrelas pontuam qual é o nível de assertividade desse contribuidor. E assim ele é ponderado positivamente ou negativamente. Então, tem todos aqui. Quem quiser olhar com um pouco mais de profundidade para isso, é só ir olhando nos relatórios que tem tudo explicadinho para vocês. Além das estimativas olhadas dessa forma mais detalhada, a gente tem a visualização dela, com que é muito parecido com os dados fundamentalistas que a gente vai passar na sequência. Então, ali a gente está vendo estimativas para alguns, para uma conta em específico, para um período determinado também. Então, a gente definiu ali que a gente queria o net income e para o final do ano. Quando eu clico nessa primeira opção de Statement View, ele vai, deixa só ele carregar, mas ele vai preencher para a gente tudo que existe de estimativa para essa companhia dentro de um relatório específico. Então, dentro do que é reportado pela empresa. Então, aqui a gente está no DRE, no Income Statement. Poderia colocar balanço, fluxo de caixa, as principais métricas operacionais. Aqui fica a critério de vocês definir o que querem ver. Qual é o tipo de estimativa? Então, uma média, uma mediana, um Smart Estimate, ou olhar só para um contribuidor específico. E qual é a periodicidade? E aqui ele já traz para a gente o histórico de informações reportadas por essa companhia. Então, desde 2018, isso é o que foi reportado, tá? Isso é efetivo, já está no mercado. Então, aqui eu tenho todo o histórico dessa companhia, do que foi reportado nessas linhas. E aqui tem o forecast. Então, eu tenho aqui tudo que a gente tem de previsão para todas essas contas. Então, se ficar alguma dúvida, vocês me digam. Mas a ideia é que essa tabela seja sempre preenchida com as estimativas mais atualizadas. E, de novo, se eu preciso desse campo, eu clico ali no izinho. Ele vai mostrar para mim quais são as fórmulas que trazem esse valor e qual é a descrição desse campo. Sem muita delonga. Parte de dados fundamentalistas. O que a gente tem de mais importante? Então, da mesma forma que a gente tem uma tabelinha com os dados que já foram reportados e uma estimativa,
a gente tem o documento oficial, exatamente como foi reportado pela empresa, aqui já numa página. Só vou trocar, porque aqui ele está no modelo padronizado, eu quero exatamente como a empresa reportou. Então, é bom se atentar também nessa questão. Então, aqui eu cliquei em Financials, vim no Income Statement, no DRE, e aqui eu só selecionei a forma de visualização exatamente como foi reportado pela companhia. Aqui eu tenho as principais informações de quando foram reportados esses valores, então qual foi o período, qual é a fonte, quem foi o auditor que revisou esse documento e tudo mais. Além disso, tenho aqui na parte de baixo todas as informações preenchidas exatamente como a companhia divulgou, tá? Então, nada foge do que é reportado pelo documento oficial dessa empresa no site dela. Então, se eu clicar em qualquer um desses números que estão aqui nessa tabela, vocês podem ver que ele me mostra essa mãozinha, porque tem um hiperlink. Então, sempre que eu clico, ele vai me direcionar para o relatório, onde a empresa reportou esse valor para garantir a veracidade do dado. Então, se vocês precisam fazer um double check, preciso ter confiança de que tudo que eu vou exportar daqui está correto, clicando no número que está dentro da tabela, ele vai abrir exatamente o documento como foi divulgado. Enquanto ele abre, eu vou continuar aqui. Opa, só porque eu falei, ele já está abrindo. Ele está abrindo aqui. Se precisarem fazer o download desse documento através da ferramenta, também é possível. Nada que vocês acessem aqui tem custo adicional. Então, se eu preciso, além de exportar os dados, também exportar o documento para, sei lá, ver uma nota de rodapé, algo que não esteja incluído na nossa ferramenta, fiquem à vontade também. Quando o documento abrir, é só clicar aqui no botãozinho de download e vocês podem fazer um download de todas as empresas que forem pertinentes para vocês. Deixa ele pensando aí. Além disso, sempre recomendo que, se vocês forem utilizar essas informações, extraiam através do Excel. E aí vocês podem brincar com o dado, aplicar fórmulas do jeito que for mais conveniente para vocês também. Então, é só clicar aqui e ele vai baixar exatamente os dados que a gente está vendo nessa página. Além disso, vai funcionar muito semelhante. Então, vocês vão ver que é a mesma cara para o balanço, para o fluxo de caixa. O modelo de inclusão dos dados é o mesmo, então segue exatamente o mesmo padrão. Então, se vocês precisarem exportar isso, não tem problema de ficar em outra formatação e nenhum outro problema relacionado com layout, porque ele segue exatamente o mesmo modelo para os 3 principais documentos de reporte. Então, quando a gente está falando desses dados, a gente está falando de dados que são reportados ao mercado. Quando a gente fala de companhias que não têm o capital aberto, essas companhias não têm essa obrigação de divulgar os dados ao mercado. Então, a quantidade de dados disponíveis fica bem mais restrita. Eu gosto sempre de informar isso, porque muitas pessoas gostam de fazer pesquisas, incluindo também empresas de capital fechado. E aí, por conta dessa não obrigatoriedade, a gente fica um pouco mais limitado, porque como os dados não são reportados ao mercado, nossos robôs não têm como captar e subir essas informações na ferramenta. Então, caso vocês se deparem com algum cenário de que os dados não estão sendo preenchidos para esse tipo de companhia, é por esse motivo. Só voltando rapidamente, cliquei lá naquele valor, o terminal já abre para mim exatamente qual é a página em que está esse valor. Então, podem ver que ele abriu aqui no meio do relatório, na página 121. Foi exatamente onde eu cliquei no número. Ele vai me mostrar, olha, o dado que você clicou está nessa página, por favor, verificar. Ele está, inclusive, até grifado aqui em rosa para vocês, ó, aqui na parte de baixo. Avançando um pouquinho, o que a gente mais tem de informação aqui nessa parte de financials é realmente tudo que a empresa divulga no mercado. Então, parte de segmento, quero acompanhar qual é a receita de vendas em tal segmento, quero ver qual é a despesa em tal país, em específico. É só clicar aqui em Segments, por exemplo, vai funcionar bem parecido, é só a gente selecionar o que a gente quer ver. Então, podem ver que é o mesmo modelinho. Então, quero ver, por exemplo, geograficamente, venho aqui, dou um mais, e ele mostra pra gente, olha, no Brasil, a receita que faz menção ao Brasil é essa. Internacional é essa. Então, não foge muito. Só ir clicando,
Não tem um problema tipo, eu cliquei, deletei uma informação, nunca mais eu consegui acessar. Não tenho medo disso. A ideia é que vão vasculhando mesmo e alterando as configurações. Tudo que a gente pode mudar dentro do terminal nunca fica salvo para sempre. Então, vocês podem brincar bastante com essas informações. Partindo um pouco para a próxima aba, a gente tem uma abinha aqui de dados ESG. Então, dados de âmbito social, ambiental e de governança corporativa, que está bem em alta. Então, são os dados que demonstram a solidez e a saúde da empresa em relação a dados sustentáveis. Sempre que eu clico aqui, e a gente tem visto a maior obrigatoriedade das empresas agora em divulgar esses relatórios no começo do ano. Então, eu clico ali em ESG, e da mesma forma que a gente estava vendo antes, aquela página de financials, a gente vai conseguir ver a parte de ESG também. Por algum motivo, ela está demorando um pouquinho. Eita. Boa, agora carregou. Cliquei em ESG, vim aqui nessa primeira aba, vou fechar essa paginazinha que subiu aqui na frente, porque ela só mostra o que a gente tem de novo nessa página, não nos interessa agora. Vou fechar. E da mesma forma que a gente tinha os dados financeiros exatamente como reportados pela empresa, a gente também tem aqui. A gente está vendo um modelo aqui padronizado, então para fácil comparativa entre empresas de setores diferentes, mas a gente pode ver exatamente como foi reportado também. E aí vou só explicar para vocês um pouquinho de como funcionam os nossos dados ESG. Então, quando uma empresa divulga seus dados sustentáveis, ela divulga a informação de duas formas. Existem dados quantitativos, que medem alguma informação específica, então aqui é o uso total de energia. Então, existe um número que reporta o valor dessa conta. Então, se vocês clicarem aqui no izinho, a gente tem uma descrição do que é esse campo. E, de novo, uma fórmula para ele. Mas também, além dos dados quantitativos, a gente tem os dados qualitativos. Então, deixa eu baixar aqui para encontrar um exemplo. Vou voltar aqui. Só para ficar mais fácil da gente encontrar, para não ter que ficar navegando na página inteira. Mas aqui, por exemplo, a gente tem uma política de eficiência no uso de abastecimento de água. Então, se eu clicar aqui, ele me mostra, de novo, a descrição e o campo, e a resposta é booleana. Então, ou é true ou é false. Então, existe essa política ou não existe? E através desses dados, tanto quantitativos quanto qualitativos, a gente faz uma análise dessa companhia. Então, segundo os dados que ela reportou, vide as empresas que fazem parte do mesmo setor que ela, que são os principais pares e principais competidores, a gente ranqueia essas empresas com uma adoção de notas, seguindo o sistema americano de notas de A a D, sendo A mais o melhor e D o pior. Além disso, além dessas informações que são reportadas no mercado, então tudo que está aqui é o que a empresa reportou, é o que vem da empresa. Além disso, a gente tem uma parte que se chama controvérsias, que é o que existe de mais importante. Se vocês olharem para todos os scores dessa companhia, ela tem umas notas até que razoavelmente altas. Então, tá entre A, B e C, sendo C o pior. O C é o pior, e eu já falo para vocês por quê, porque existe esse campo de controvérsias, que está dentro dessa conta. O que são as controvérsias? Não sei se é do conhecimento de todos, mas a nossa empresa, então, a Refinitiv, fazia parte do grupo Reuters, que é a maior agência de notícias do mundo. O que a gente faz? A empresa tem uma tecnologia que lê o sentimento das notícias reportadas para esse instrumento específico, que o que a gente está tratando é a Petrobras. Então, de tudo que sai de notícia da Petrobras no mercado, o sentimento é positivo ou negativo. Então, não importa tanto para a gente se a empresa tem os melhores indicadores reportados. O que importa para a gente é se isso realmente está sendo efetivo na hora de calcular o quão saudável essa companhia é. Então, vou dar um exemplo que talvez possa esclarecer mais na cabeça de vocês. Não adianta que a Vale tenha reportado as melhores políticas de eficiência e sustentabilidade se ela teve um desastre em Brumadinho que dilacerou uma cidade, por exemplo. Então, conforme a leitura do sentimento dessas notícias, a gente vai ponderar a saúde da companhia também. Então, os pilares ambientais
sociais e de governança corporativa vêm da empresa, e o pilar de controvérsias é algo calculado internamente, só para esclarecer para vocês. E aí, esse campo de controvérsias também faz parte de um score combinado. Então, por isso que vocês vão ver que a nota dessa empresa era sempre A, B, A, B, A, B, notas muito boas, e no final a média dela não foi tão boa, porque houve um impacto negativo de controvérsias. Passando um pouquinho para frente, e lembrando, só fazendo um parênteses aqui, tudo de novo exportável para o Excel. Se vocês precisarem trabalhar com esses dados em algum outro momento, só exporta por aqui e ele vai exportar toda essa tabela completinha para vocês. Parte de eventos. Então, tudo que acontece na empresa. Então, se está participando de algum processo de fusão, de aquisição, está vendendo alguma cota, alguma parcela da companhia, tudo isso que faz menção a eventos de companhia, a gente tem uma abinha específico para isso. Então, aqui ele vai mostrar para a gente, quando ele abrir, tudo que é de evento. Então, todas as participações dessa companhia em fusões, aquisições, tanto em número de processos, tanto em número de deals, quanto em valor. Então, se essa empresa foi vendida, foi comprada, fundiu com alguma outra, tudo isso a gente tem de informação aqui. Se a gente clica em qualquer uma dessas barrinhas, a gente vai ver qual é o deal específico. Então, eles estão sempre separados por países, então, em quais países teve presença esse evento, e também nas indústrias. Se eu clico em cada um deles, eu tenho aqui uma listinha, ó, com todos os acontecimentos que ocorreram nessa empresa. Então, se vocês quiserem entender um pouquinho melhor, tem aqui o documento que ajuda a gente no entendimento sobre esse processo. Parte de ownership, que é onde a gente vai encontrar as informações dos principais acionistas, das principais movimentações de compra e venda dessa empresa, assim como o seu valor de mercado. Então, deixa só ele carregar. O icon guarda a informação de todos os acionistas nessa empresa. Então, óbvio, por motivos muito razoáveis, a gente não vai ter o nome de um investidor específico, então eu não vou ter, o Joãozinho comprou 5 ações da Petrobras, mas sim a instituição pelo qual o Joãozinho comprou essas ações. Então, eu tenho aqui nos principais top investors, eu tenho os 20 principais. Então, a gente tem o BNDES, algumas outras instituições que têm grande parte das ações dessa companhia. Se eu quiser ver todos, eu posso vir aqui no View All. Todas essas informações a gente consegue capturar e exportar para um Excel também. Se eu clicar aqui no View All, ele vai me mostrar todos e a gente pode exportar isso para lá. Além disso, a gente tem as principais atividades. Então, quem mais comprou e quem mais vendeu nos últimos 15 dias, tanto em valores, então, clico aqui no valor, quanto em número de ações. Então, se vocês precisarem fazer uma pesquisa e uma análise da solidez dessa empresa, da liquidez dela, quem está mais interessado ou menos nesse setor, nesse segmento, isso pode ser de grande valia. Aqui embaixo também, a gente tem o perfil das principais instituições que detêm essa ação. Então, para a gente fazer um estudo também de quem é que está interessado nesse setor, de quem são as companhias que estão investindo mais nisso. Então, aqui a gente consegue entender o perfil de cada companhia investindo na Petrobras. Parte de dívida. Então, quando a gente fala de dívida, aqui eu estou falando não só de empréstimos que essa empresa tenha, ou dívida com qualquer outro nicho, com funcionário, sei lá, qualquer outro cenário, mas sim de emissão de dívida. Então, com o quanto de dívida a Petrobras tem emitido a mercado para fins de reestruturação, de investimento em pesquisa e desenvolvimento, para diversos fins. Então, de novo, posso fazer os filtros aqui na parte de cima. Então, aqui está filtrado por todos os bonds que foram emitidos em Brazilian Real, se está contando as ADRs ou não, as subsidiárias ou não, e eu posso fazer o filtro que eu quiser. Aqui está em currency, se eu quiser tudo que foi emitido no mercado local, porém em dólar, só trocar e ele vai redirecionar para a gente. O que a gente consegue ver aqui de legal é que eu tenho várias barrinhas aqui me informando sobre alguns desses documentos que foram emitidos. Então, alguns desses bonds, desses títulos públicos, títulos corporativos, perdão. Quando eu clico em algum deles, então, clico nele, aqui na parte de baixo, eu vou ter
um hiperlink que vai me levar para uma página de overview bem semelhante a essa que a gente está, mas falando especificamente desse bond que eu cliquei aqui. E aí eu tenho as principais informações dele já em tela. Qual é a maturidade, quando ele vence, qual foi o total do valor emitido, de amount emitido, né? Qual é a moeda, qual é o país, quando que foi emitido, todas as principais informações aqui na tela. Aqui em cima a gente tem um resumão de todos os períodos. Não foge muito disso. Além disso, dentro dessa mesma aba de débito e crédito, a gente tem aqui na parte de baixo a parte de risco de crédito. Então, é algo que também é olhado com bastante estudantes que querem avaliar um pouquinho mais sobre o risco de inadimplência de empresas de algum setor específico. Então, eu tenho aqui uma página de Credit Risk que mostra para a gente, dentro de uma metodologia proprietária nossa. Então, esse modelo que vocês estão vendo aqui na tela se chama StarMine, é um modelo proprietário que considera todos esses componentes aqui embaixo, e aí todos os componentes têm o seu descritivo para formar uma nota de nível de inadimplência dessa empresa. Então, de 0 a 10, ou de 0 a 100, sendo 100 o melhor cenário, hoje a Petrobras tem um risco de mercado de 40. Então, a probabilidade dela de ser inadimplente é 0,08, que corresponde a uma nota A-. Aqui do lado a gente tem os principais fornecedores de ratings. Então, a gente tem o S&P e Moody's, para fazer um comparativo também. A gente tem tudo isso aqui no gráfico. Então, a gente consegue ver os principais fornecedores e a nossa análise proprietária. Todo modelo, todo componente do modelo está aqui na parte de baixo, disponível para vocês entenderem os descritivos também, para entender como a nota foi formada. E, além disso, aqui na parte de baixo, eu tenho um comparativo com alguns dos principais pares. Então, da mesma forma que a gente falou na parte de ESG, que a gente tem um comparativo, uma nota, com os principais pares e concorrentes, aqui a gente também tem. Aqui o terminal selecionou para a gente algumas das principais competidoras que o terminal, por sua inteligência artificial, entende que é uma competidora do mesmo setor e compara o risco de crédito delas. Tanto o resultado do nosso modelo, quanto a probabilidade de inadimplência, os modelos comparativos das principais fornecedoras também, e o resultado de cada modelo, para a gente entender de onde vem o problema, se são dados fundamentalistas, se são problemas de crédito passado, se são qualquer outra informação que faça parte do nosso modelo. Ele é dividido em 3 pilares, então a nota de cada pilar é segmentada aqui também para vocês entenderem exatamente de onde vem a pior nota, de onde ela está performando pior, para formar esse score. Passando um pouquinho para frente, a gente tem a parte de peers, que é exatamente para fazer um comparativo entre os principais pares. Então, a gente pode consolidar dentro dessa página de peers as informações de ESG, as informações de risco de crédito, tudo dentro de uma página só. E aí, mostro para vocês como vai funcionar. Aqui é um pouco diferente do que a gente estava vendo nas outras abas. Então, tudo que a gente via nas outras abas era uma página já estática. Ela atualizava conforme a atualização de mercado, mas a gente não podia alterar as informações. Era só simplesmente clicar e ele ia redirecionando a informação. Aqui nessa página de peers, a gente tem a liberdade para criar o que a gente quiser. Então, a informação que a gente precisar. Aqui no meu, ele já abriu alguns dos principais pares e competidores da Petrobras, segundo o terminal. Se eu não quiser qualquer uma dessas empresas, eu quero excluir ela da minha amostra, eu posso clicar no X. Se eu quiser adicionar qualquer uma outra, é só digitar aqui. Pode digitar o nome ou o ticker, que ele vai adicionar uma linha a mais com essa empresa. Como vocês estão vendo, eu já tenho aqui diversas colunas fazendo um comparativo entre todas essas empresas. Isso aqui foi algo que eu já criei em algum outro momento. Se eu não quiser, eu posso ir deletando e criar o meu próprio modelo aqui dentro dessa página. Então, quero comparar, sei lá, dados fundamentalistas dessa empresa. Posso fechar tudo isso. Então, vou dando um xizinho, ele vai fechando tudo. Fechei, deixei só a empresa. Quero comparar agora a receita de todos eles. Vou aqui, digito revenue. Digitei aqui na minha barra. Sempre que eu posiciono o meu mouse em cima de qualquer um desses campos, eu vou ter um resumo do que ele é, para ter certeza se eu estou incluindo a informação correta. Uma vez que eu ache qual é o campo que traz essa informação, eu posso clicar em cima dele e ele já vai trazer as informações para mim aqui automaticamente.
Aí se vocês me disserem, Beatriz, eu não sei exatamente como procurar pelo campo que eu quero utilizar, como que eu faço? Aqui do lado de adicionar colunas, a gente tem esse botãozinho de 3 risquinhos. Então, eu clico aqui para abrir uma biblioteca de todos os campos que eu posso incluir na minha amostra. Então, ali a gente adicionou a receita. Se, por exemplo, eu quero algum dado fundamentalista, eu não sei o nome dele em inglês, o principal caminho que eu indico é, vem aqui numa parte que chama Refinitiv Financials. Dentro dessa parte de Financials, a gente tem 1.078 campos que podem ser incluídos para essa companhia. Então, se você não sabe exatamente qual é o dado que você precisa, como é a nomenclatura dele em inglês, mas você sabe que, por exemplo, ele está dentro do DRE. Vem aqui no DRE, vai abrindo as informações de dentro das categorias e você vai encontrando as informações. Se você já sabe, fica um pouco mais fácil. Se você já sabe qual é a informação que você precisa, então eu quero, por exemplo, o total de passivo. Então, eu digito aqui, liabilities. Vou só clicar aqui no top matches, para ele me dar os principais resultados. E aqui eu já vou ter uma listinha de todos os campos que tenham essa palavra-chave, ou que na descrição também tenham essa palavra-chave, e que podem me ajudar a incluir nessa planilha. Encontrei o campo que eu precisava, dou um adicionar, dou um OK, e ele já vai preencher esse dado para a gente. Então, não se preocupem de, eu não sei como encontrar essa variável em inglês. Para tirar a dúvida total, o que eu sempre faço é, eu sei como ela é em português, eu sei qual é o valor que ela traz. Então, se eu sei o valor que ela traz, eu posso ir lá no Financials, dar um Ctrl F e achar o campo pelo valor. Se eu não sei, eu quero ler uma descrição, vem na biblioteca de categorias, procura com calma, encontra qual é o que você precisa. Sempre que você clicar em qualquer um, você vai ter uma descrição aqui na parte de baixo. E aí, além disso, além de conseguir ver uma descrição, através dessa página de peers, a gente pode parametrizar algumas informações. Então, se eu quero, por exemplo, uma série histórica desse campo, eu só seleciono aqui, por exemplo, o botãozinho de séries e posso adicionar dos últimos 4 anos fiscais, por exemplo. Se eu clicar aqui em Show More, ele vai me mostrar todas as informações que eu posso alterar. Então, se, por exemplo, eu estou comparando empresas tanto brasileiras como dos Estados Unidos, que é o que a gente está usando aqui no nosso exemplo, eu quero deixar todas padronizadas numa mesma moeda. Aqui, por default, ele sempre traz a moeda nativa. Então, quero deixar tudo na mesma moeda. Venho aqui e seleciono, eu quero deixar tudo em dólar, por exemplo. Seleciono Currency, dou um OK. Opa, tem que dar um adicionar aqui. Dou um OK. E ele já vai trazer esses dados pra gente. Sem muito segredo, tá? Não tem nenhum tipo de dificuldade. A dificuldade maior é a gente encontrar qual é o campo pertinente para nossa busca. Lembrando que a gente falou de estimativa, a gente falou de dado ESG, a gente falou de dado fundamentalista, qualquer um desses dados pode ser adicionado nessa mesma matriz de dados. E o legal dessa página é que uma vez que a gente tenha construído as informações que a gente precisa, a gente pode exportar para o Excel tanto como valor quanto como fórmula. Então, se a gente está olhando para um dado que tem uma sensibilidade um pouco maior, que é atualizado, sei lá, semanalmente, trimestralmente, anualmente, a gente quer que isso seja atualizado sempre que a gente abra a nossa planilha novamente, é só a gente exportar ela como fórmula, e uma vez conectado no terminal, esses dados serão atualizados automaticamente. Além de poder construir a matriz que eu quero, eu posso também, vou fechar tudo que eu já tinha aberto, vir aqui nos templates. Então, aqui nesse botãozinho, a gente tem já alguns templates comparativos para aplicar nessas empresas que a gente já tem. Então, se eu quero um comparativo, por exemplo, de balanço, eu vou colocar aqui um don't save, para não salvar o que eu tinha feito antes. Selecionei ali um comparativo de balanço, ele traz as principais linhas do balanço e já compara todas elas. E aí eu não preciso ficar criando novas. Mas aí fica a critério de vocês. Eu entendo que na maior parte das demandas é muito melhor que a gente construa algo nosso, levando em conta os campos que a gente precisa, do que utilizar já algo pronto. Mas se vocês tiverem uma demanda que seja mais simples, de pegar alguma coisa já pronta, fiquem à vontade para utilizar esse caminho também. Sem muito segredo.
Uma das ferramentas mais utilizadas, e eu já vi que a gente já está no horário, mas vou me alongar falando um pouquinho dela. Vou fechar aqui. É o Screener. Então, o Screener é a ferramenta base para a gente fazer algumas análises de dados em massa. Eu vou passar por ela, assim, de uma forma bem simplificada para vocês entenderem qual é o funcionamento dela, porque a gente vai falar muito dela na nossa próxima sessão sobre extração de dados massivos. Então, só para vocês entenderem como ela funciona, o Screener funciona como se fosse um funil. É um funil mesmo, um refino. A gente vai partir de um universo maior e a gente vai refinando nossa busca seguindo alguns critérios, ele vai trazer uma amostra para a gente de informação e a gente vai trazer dados para essa amostra. Então, partindo do princípio de que estou considerando aqui empresas públicas, poderia considerar públicas e privadas, deals de companhia, private equity, qualquer coisa relacionada à companhia. Aqui incluindo apenas empresas ativas, então empresas listadas ainda na bolsa, sempre a empresa primária, então não estou considerando aqui, por exemplo, a ação da Petrobras e a ADR da Petrobras. Não, aqui está sendo considerado sempre a empresa primária, a primeira emissão. E aí, aqui na parte de baixo, eu poderia incluir algum monitor que eu já tenha pronto com as empresas que eu preciso, mas como a gente está partindo de um princípio de que ninguém ainda tem nada, a gente começa a construir a partir do próprio Screener. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente está partindo de um universo global, todas as empresas do mundo, e a gente quer trazer algumas informações específicas. Então, eu quero ver, por exemplo, todas as empresas do mundo que tenham um valor de mercado acima de tal valor. Então, venho aqui no Company Market Cap, adiciono o meu primeiro filtro, ele me traz aqui o nome do filtro, um indicativo, se eu quero maior ou igual, menor ou igual, tal valor, entre um valor e outro, aí fica fica a critério de vocês. Qual é a escala? Milhões, trilhões? Indiferente. E aí, aqui no gráfico, posso selecionar. Então, quero empresas que tenham um market cap acima de, sei lá, vou colocar aqui, 50 milhões. Aí. Opa. 52. Vou dar um done. E ele já vai me mostrar todas as empresas do mundo que tenham um market cap acima desse valor. O Screener faz a leitura de 5.000 tickers por vez. Então, ele tem uma limitação. Então, só consigo fazer uma amostra de 5.000. Então, caso esse filtro supere 5.000 empresas, ele vai me pedir, olha, por favor, fazer um segundo filtro. Ó, deu 35.000. Fazer um segundo filtro aqui, para a gente conseguir chegar em 5.000 resultados. Então, só vou adicionar um setor, por exemplo. Então, eu quero todas as empresas que têm esse market cap e que são de um setor específico. E aí, ele vai combinando os filtros. Então, que seja do setor, sei lá, industrial. Selecionei industrial, vou dar um done. E aí, a gente pode brincar com todos esses filtros que estão aqui. Então, a gente poderia usar país de sede, país da bolsa, país de incorporação dessa empresa, qual é o nome da indústria, qual é o nome do setor, qual é o nome da bolsa que está listada, qual é a description do negócio dessa empresa, e aí vocês podem adicionar o filtro que vocês quiserem. Se vocês quiserem adicionar algum outro filtro que não esteja aqui, então quero de um filtro com empresas que tiveram receita maior que tal valor. Você pode digitar aqui, revenue, por exemplo, e ele vai te dar a opção. Adiciona um filtro de revenue com tal valor. Aí vocês podem adicionar o filtro que vocês quiserem. Só vou alterar aqui e tirar alguma coisinha de dentro desse setor. Só para ele deixar a gente adicionar. Eu troquei o financials por healthcare. Então, empresas da área da saúde. E aí ele vai trazer todos os resultados para a gente dentro dessa tabela, seguindo os filtros que a gente colocou. Lembrando que aqui eu adicionei um filtro ao outro, então, de empresas globais, filtrei primeiro pela receita e depois eu adicionei esse filtro. Vocês podem combinar, quero um ou outro. Não precisa ser exatamente um excluindo o outro, tá? Então, aqui no end, vocês podem trocar por OR, por exemplo, e ele vai considerar os dois filtros. Não tem problema nenhum. Então, aqui voltando no que a gente tinha feito,
combinando os dois filtros, um e outro, ele já me trouxe aqui todas as empresas que seguem o que a gente determinou ali nos filtros. Então, elas se adequam aos filtros que a gente incluiu. Se eu quero, por exemplo, ver a receita de todos eles, de novo, digito ali revenue, seleciono a variável que faz menção ao dado que eu preciso, e ele já vai atualizar para todas as empresas automaticamente. Deixa só ele carregar. Prontinho, toda a nossa tabela com 2.953 stickers foi preenchida para todas as empresas que possuem esse valor reportado. Então, digitei um campo para todos eles e fui preenchendo. Isso vocês podem adicionar para diversos períodos, para converter moeda, para brincar do jeito que vocês precisarem. Uma vez que vocês tenham terminado, só vir aqui e exporta por Excel se for necessário. Não tem muito segredo. A gente vai investir um pouco mais de tempo falando do Screener e das possibilidades que o Screener oferece nas próximas sessões, mas é só para vocês terem uma ideia de como funciona e de como ele pode ajudar vocês. Acho que agora eu vou abrir para tirar algumas dúvidas. Também não quero tomar muito tempo de vocês. O que a gente não conseguir responder hoje, e agora nesse momento, eu respondo por e-mail num outro momento. Professor, você quer me ajudar com o chat? Perfeito, Beatriz. No momento, o pessoal ainda não escreveu nenhuma dúvida, mas fiquem à vontade para colocar agora. Acho que, assim, foi bem clara a tua explanação, ficou bem interessante a gente realmente ver a fundo um ativo, como consultar realmente esses vários dados, essas várias informações. E também a questão do screener, né? Eu acredito que o que o pessoal, no caso de contábeis, mais necessita vai ser exatamente essa extração de dados mais massivos, em planilha mesmo. Daí tem um suplemento no Excel, no caso você falaria dele no próximo treinamento, no intermediário, ou Pode já ser. poderia incluir agora? Como é que você... A gente pode falar dele também. Deixa eu só abrir um Excel em branco. Mostra rapidamente, porque ele realmente é o mais, assim, urgente. No caso, por exemplo, de contabilidade, a gente trabalha várias informações, valores do ativo, do passivo, enfim. Diversas variáveis, temos até aqui colegas professores que, na verdade, estão pesquisando mais isso, né? Professor Renato, professor Raimundo, se quiserem até participar, falar, professor Anailson. Enfim, e alguns mestrandos que estão por aqui. A gente acaba precisando desses dados de várias empresas, até para vários períodos. Daí, esse suplemento no Excel, DataStream, ele acaba sendo bem prático nesse sentido. Se você puder mostrar brevemente, acho que é uma mão na roda para esse tipo de situação. Com certeza. Com certeza. Além da gente poder criar aquela matriz dentro do Screener, a gente pode construir nossas análises de dados aqui no Excel. A gente vai falar com bastante profundidade dela na próxima sessão, mas só para vocês saberem que existe, sempre que a gente usa a ferramenta instalada, a gente tem no nosso Excel esse add-in, então chama Refinitiv Icon. Ele só vai pedir para a gente se conectar, então eu cliquei aqui no botãozinho para me conectar, e ele vai fazer a sincronia entre os dados que estão aqui na ferramenta de Excel e os dados que estão dentro do Icon, e aí a gente pode criar nossa base de dados através do Excel também. Então aqui ele ficou online, ele já me possibilitou usar qualquer uma das funções, inclusive o Screener está aqui dentro também, caso que alguém prefira usar já dentro do Excel, mas a gente consegue criar nossas análises através desse build fórmula, por exemplo, que vai funcionar como se fosse um formulador do próprio Excel, o FX, que quando a gente vai fazer uma fórmula um pouco mais exótica, ele fala qual é o ativo que você vai usar, qual é a célula de destino. Da mesma forma que ele ajuda a gente a criar, aqui a gente também vai ter essa possibilidade. Então, ali a gente usou o exemplo da Petrobras, por exemplo. Petrobras. Eu vou utilizar ela como meu primeiro ativo em instrumentos. Sempre vou colocar os ativos que eu preciso e vou adicionar alguns outros, só para a gente ver como a gente pode brincar com essas informações. Então, Ambev, vou colocar lojas americanas. Conforme eu for digitando o ativo, ele já vai trazendo os tickers para mim, e quando eu clico, ele já fica assim, validado. E aí, da mesma forma que a gente estava fazendo no Screener, de selecionar os campos que a gente precisa para construir uma base de dados, aqui vai funcionar igual. Aqui do lado a gente tem as categorias, então, de novo, para quem não sabe qual é o campo que vai utilizar, qual é o nome dele, vocês podem procurar aqui direto nos campos. Então, a gente vai ter um de
Financials ou Fundamentals, se não me engano. Deixa eu achar ele aqui. O pessoal já está se adiantando aqui mais algumas dúvidas relativas a isso. Você tem como Isso, já selecionar, por aproveita. exemplo, todas as empresas da B3, em vez de clicar uma a uma. E com relação a dados em painel, se a gente também filtra anos aí, coloca vários anos de uma vez, e aí ele gera colunas, várias colunas para a mesma empresa, relativas a cada ano. Consegue sim. Aqui, por exemplo, eu vim no Financials para a gente adicionar alguns dados financeiros dessas companhias. Então, vou selecionar, por exemplo, o EBITDA, vou dar um adicionar. Aqui é um exemplo aleatório, tá, gente? Estou usando empresas aleatórias e dados aleatórios também só para exemplificar. A utilização é a mesma para todas as funcionalidades aqui dentro dessa tela. Então, se eu quero, por exemplo, trazer o EBITDA e eu quero uma série histórica disso, venho aqui nos parâmetros, seleciono as séries, por exemplo. Então, quero dos últimos, 7 anos. Vou editando essa informação e conforme eu vou editando, ele já vai trazendo aqui para mim uma fórmula. Então, ele vai construindo automaticamente. Beatriz? Luiz, desculpa se eu entrar aqui nesse ponto. Fica à vontade. É só para aproveitando essa dúvida aí, é bem recorrente e a gente conversou sobre isso no último encontro. E assim, quando a gente seleciona esses últimos 3, Beatriz, por exemplo, últimos 5 anos, a gente pode incorrer num problema assim, se for no início do ano que eu estiver fazendo essa coleta, algumas empresas vão ter divulgado o último demonstrativo e outras não. Aí acaba que quando eu for fazer a comparação, ele não vai aparecer lá o dado que é do ano 2018 ou do ano 2019, ele vai dizer que é do ano Y-1, Y-2, né, FY, né? Exato. Aí isso pode ser um problema, eu queria saber se tem como eu baixar dizendo por ano mesmo, entendeu? Sim, ao invés tem de sim. ser F-Y, por assim. Tem sim, vou te mostrar uma forma. Por mais que você coloque aqui dos últimos 5 fiscal years, por exemplo, existe uma função aqui que se chama layout, que vai mostrar pra gente como esses dados vão aparecer dentro da nossa planilha. Então, se eu não alterar nada no layout, ele vai aparecer assim, um dado embaixo do outro, sem um explicativo de qual é o ano, sem o explicativo de qual o período que faz menção. Então, nesse caso, eu sempre recomendo que utilize aqui dos campos disponíveis. Então, é só arrastar para dentro dos quadrados. Então, aqui, por exemplo, se eu coloco o período fiscal relativo, ele sempre aparece fiscal year -1 até fiscal year X, que é o que a gente determinar. Se eu incluir o ano absoluto, ele vai mostrar para mim, ó, fiscal year 2020, 2019 até o ano X que eu determinar. Então, talvez dessa forma, deixa eu só tirar minha barra lá de cima para eu conseguir arrumar essa página. Então, vou dar um OK aqui. Vou botar minha barra lá. Uma vez que eu tenha editado o meu layout para ele ficar naquele formato, me mostrando os anos, eu vou dar um insert aqui e ele vai me mostrar certinho. Então, 2020, final de 2020 esse dado, final de 2019. Lembrando que os dados são reportados. A base de dados é composta no último dia útil do ano anterior. Então, aqui está sempre falando 30 de dezembro de 2020, 30 de dezembro de 2019, 18, 17, 16 e assim por diante, conforme a gente for incluindo. Para isso, eu incluí 4 empresas e apenas um campo. Mas se eu quisesse adicionar outras informações, não tem o menor problema. Se eu quiser editar essa fórmula, eu só seleciono a célula de fórmula, vou no build fórmula novamente. E aqui eu posso adicionar outras informações. Ele vai me abrir exatamente o que a gente estava vendo antes, a nossa última pesquisa. E aqui eu posso adicionar todos os campos que me forem pertinentes. Aqui a gente tinha adicionado o EBITDA, eu vou adicionar alguns outros campos, só para vocês verem como que vai ficar a construção dessa planilha. Lembrando que a data que eu inseri para um argumento vai ser utilizada para os outros também. Então, se eu tiver dúvida de como isso está aparecendo, eu venho aqui no meu layout de novo, verifico como ela aparece para a gente. Então, aqui eu tenho o total revenue, que foi o que a gente incluiu, também está sendo levado em conta os anos fiscais que a gente incluiu anteriormente. Então, se vocês precisam de dados de periodicidades diferentes, eu peço que criem em fórmulas diferentes. Mas se a periodicidade é a mesma para todos os campos, é só editar lá, ir lá no layout, editar, e ele vai mostrar aqui no mesmo formato para a gente. Luiz? Isso auxilia nas dúvidas?
Só mais uma, que é sobre o painel, que geralmente a gente faz assim, Beatriz, a gente tem Petro e ano. Aí, por exemplo, Petro, ano 2000, 2001, 2002, 2003, aí depois vem Vale, 2000, 2001, 2003, e as colunas por exemplo, é só a variável. Por exemplo, ali vai ter só o EBITDA, e na linha vai ter Petro 2000, 2001, 2002. Eu não sei se consegue fazer isso. Empilhar, Em sabe? formato de É painel. uma coluna para empilhado. ano, exato, e várias observações. Combinado. Então, vou aqui no meu layout de novo. Só me confirma se é assim que vocês precisam. Ó, eu coloquei aqui e ele vai ter aqui embaixo. Perfeito, é isso aí mesmo. Show de bola. Show de bola. Então, sim, é possível. Opa, Tem limitação, Beatriz, eu lembro que tinha uma limitação de quantidade para gerar esse Excel, que chegava uma hora que, se pegasse, sei lá, todas as empresas da Bolsa Americana, para vários anos, ele dava uma travada. Você lembra de cabeça se tem isso aí? Ele segue mais ou menos o mesmo limite do screener, tá? Então, se mais de 5.000 tickers, ele até vai carregar, mas ele vai carregar bem devagar. Ele vai ficar retrieving a fórmula e vai demorar alguns minutos. Então, se vocês conseguirem manter uma base com menos de 5.000 tickers, já ajuda. Beatriz, acho que faltou só também ver como a gente seleciona, por exemplo, por bolsa de valor. Ou a empresas do país, do Brasil, por exemplo, por país. Ao invés de selecionar assim como você fez, você selecionou só 4, né? Pegar logo a B3 toda, a América Latina, o índice todo de 3 países. Isso. Aqui eu digitei individualmente o nome de cada companhia. O que eu te recomendo, caso vocês precisem de muitos tickers, é começar um screener, fazendo só o filtro que vocês precisam. Então, determina no screener quais são os filtros. Então, quero todas as empresas de cenário Brasil, por exemplo, ou de Bolsa Brasil. Então, vem aqui no Exchange Name, dou um adicionar, vou, por exemplo, na BMF Bovespa. Deixa eu só aumentar isso aqui. Então, estou no meu screener, vou colocar BMF Bovespa. O terminal ainda não entende por B3, tá? Então, se vocês procurarem por B3, ele não vai entender nada. Então, selecionei ali o BMF Bovespa, dou um Done. Ele vai me mostrar todas as empresas que estão listadas nessa bolsa, independente de estar no índice ou não, tá? Então, aqui a gente está falando que está no índice Bovespa. A gente está falando que listadas na Bolsa Brasil. Quando ele carregar todas as informações aqui, então todas as bolsas, eu dou um export para o meu screener, ou para o meu Excel. E aí, uma vez que a gente tem essa lista, eu vou até exportar para a gente utilizar como um modelo. Vou dar um open aqui. Então, ali eu não adicionei variável nenhuma. Ali eu só determinei qual é a minha amostra. Minha amostra de empresas. Uma vez que eu tenha essa amostra, eu posso simplesmente vir no meu build fórmula e eu não preciso digitá-las novamente. Eu venho aqui nesse último botão dessa lista, que se chama referenciar uma célula, e eu referencio. Eu digo para o meu build fórmula que eu quero considerar na minha fórmula todos os tickers que estão nessa coluna. Então, deixa só ele carregar. Ele carregou. Seleciono aqui, vou selecionar só alguns. Dou um select e ele já ficou memorizado aqui. E aí, a mesma coisa. Posso construir a minha fórmula exatamente como a gente estava construindo antes e ele vai conversar as informações com os tickers que a gente selecionou. Boa? Perfeito, dá até para copiar, inclusive, a fórmula lá de baixo e fazer as adaptações, né? Caso você já tenha utilizado antes. Inclusive, como a gente compartilha acessos, é interessante, pessoal, que vocês salvem essas fórmulas numa documentação de vocês, né? Com certeza. Quando vocês já tiverem um pouco mais de autonomia para mexer no terminal, vocês podem alterar aqui dentro das próprias fórmulas. Pode trocar os campos, os períodos fiscais, tudo através da fórmula. Ele também puxa dados de ESG, aqueles outros que você mostrou, tudo eu acabo conseguindo selecionar para trazer para aí, né? Inclusive variáveis booleanas, tudo mais, né? Tudo igualzinho. Tudo que a gente viu dentro do terminal é passível de trazer para o Excel. Tranquilo. Teve uma outra pergunta não relacionada a isso, de Ivana, se existe a possibilidade de fazer download em massa de arquivos, como notas explicativas e relatórios de auditoria. Ou seja, do mesmo jeito que eu selecionei as empresas para baixar esses dados,
se eu consigo baixar notas explicativas, relatórios de auditoria, ou coisa desse tipo. Tudo que for relatório e documento, a gente consegue. Vou abrir o exemplo da Petrobras novamente, só para vocês verem. Então, a gente tem uma Mas, assim, parte... sem ser de um ativo específico, de eu baixar de várias empresas de uma vez. Tem sim. Luiz, Para várias perdão, empresas... E as informações, só para agregar, né, a pergunta, e as informações sobre os formulários de referência também? Sim, também. Tem Composição do conselho, por exemplo, aquelas outras informações mais específicas também temos como captar, né? Tudo que é reportado via relatório, a gente consegue. Agora, trazer informações específicas, por exemplo, de ownership da companhia, isso a gente não consegue trazer através de um relatório, a gente só vai conseguir trazer exportando página por página. Agora, se vocês precisam de relatórios de documentação, de balanço, DRE, fluxo de caixa, informações ao mercado em geral, estimativas, dados ESG, tudo que for reportado ao mercado, a gente tem um aplicativo que se chama Advanced Research Search, que é esse ADVRES. Quando vocês clicam nele, vocês podem selecionar uma indústria ou um contribuidor específico ou um nome de um relatório e exportar tudo isso em massa. Então, aqui eu não fiz filtro nenhum, eu estou em todos os relatórios de todas as nações dos últimos 90 dias, posso selecionar todos, posso selecionar só alguns e faço um download aqui também. A única coisa que não vem com nenhum vínculo de fórmula nem nada, vem exatamente o relatório como foi reportado ao mercado. É só um simples compilado de uma lista, compilando todos os relatórios que foram emitidos ao mercado. Perfeito. Aí filtraria país, o tipo de relatório, quero um relatório da auditoria do Brasil, de tais empresas, e aí ele geraria, você conseguiria baixar. Já tem. Posso olhar para uma indústria específica, se eu estiver fazendo um relatório de indústria, seleciono aqui, quero só de energia, por exemplo. Dou um select, dou um done, search, e ele vai trazer aqui todos os relatórios, seguindo esse filtro de empresas do setor de energia que foram emitidos nos últimos 90 dias. E a gente pode exportar tudo isso também. Renato, pode falar. Luiz, Beatriz, outra dúvida é que se tem a transcrição das divulgações de resultados das empresas. Tem sim. Vou abrir só para te mostrar um modelo. A gente consegue tanto exportar através daquele Research Search que a gente estava, e aí a única coisa que a gente tem que definir um critério para transcripts, ou então aqui em Corporate Events, a gente tem todos os eventos corporativos. Então, tudo que foi disponibilizado para o mercado de transcript, PowerPoint, áudio, tudo que foi divulgado pela empresa, a gente consegue através daqui. Ele vai abrir uma tabelinha e aí vai ter os hiperlinks para a gente clicar. A empresa, ela divulga, né, o vídeo, o áudio, também chega a divulgar a transcrição. Realmente eu nunca me atentei. Sim. O mais comum é a transcrição. Sim, né? Sim. E aí já fica aí no... Será que não tem nenhum, então, aí desse? Não, tem sim, ele ainda está pensando. Tá vendo que tá aqui os três pontinhos pensando? Logo da Petrobras, né? Às vezes pode não ter numa companhia fechada, alguma coisa mais... Empresas privadas a gente tem uma restrição de dados, mas empresas públicas, tudo que é reportado já é captado automaticamente. Você sabe o número de empresas privadas que vocês acompanham, Beatriz? São muitas ou poucas? Eu não sei te dizer um número, sendo bem honesta, tá? Eu posso até investigar internamente se a gente tem um número para isso, mas eu não sei te dizer de prontidão. Enquanto carrega, alguém quer tirar alguma outra dúvida? Eu acho que para um treino básico a gente conseguiu abranger, assim, bastante coisa, né? Que atendeu a expectativa. Acho que foi muito bom. De usabilidade, assim, pessoal, alguma dúvida com relação a logins, a problemas que vocês tenham tido? Luiz, é bom como vai ficar gravado, é bom a gente explicar direitinho como é que é a parte de acesso para os alunos, sabe? Eu sei que para a graduação a gente criou uma planilha que é bom quando você publicar aí o vídeo, a gente deixar também essa
essa planilha disponível, o link lá para você marcar nos comentários, né, ali nas informações do vídeo. Então a gente deixa uma planilha lá para você agendar um horário da graduação e cada programa de mestrado também tem o seu link, que é controlado por cada programa tem sua forma de controlar, né? Contábeis tem uma planilha também que você agenda um horáriozinho lá e entra e também fica registrado, e até interessante para quando a gente for pedir a renovação, né, da base, ver que o pessoal está utilizando a base para fazer suas pesquisas, sabe? Eu acho que esse controle é bacana. Perfeito. Nós temos 5 acessos, tá, pessoal? No acesso 1 é para os professores dos programas, dos departamentos, de forma genérica, tá? Os orientadores dos trabalhos. O acesso... temos o acesso 2... Cadê? O acesso 2, que é dos alunos do PPG-Com, né, os alunos de contábeis, que tem essa planilha, esse gerenciamento. Tá? O acesso 3, o programa de pós-graduação de economia. O acesso 4, programa do PPGA, a pós-graduação de administração. E o acesso 5 é um acesso geral para todos os interessados da universidade, tá? Ele, inclusive, acaba funcionando como um plano B, e aí inclui também alunos da graduação, outros professores, outros departamentos, além dos já explicitados, tá? Nesse acesso 5, em particular, a gente tem um grupo do WhatsApp, e aí quem tiver interesse depois fica marcado, a gente compartilha pelo chat, tá? E ter cuidado para quando alguém fazer o login, se tiver alguém já conectado, ele vai avisar, olha, tem gente conectada aí no seu login, você quer derrubar ou quer terminar o acesso dele inicial seu? Aí ele sempre pergunta, né? Então, por isso que é bom sempre você agendar o horário, porque acaba que você pode tirar o acesso de alguém que agendou, tá? Exatamente, muito bem lembrado. O acesso não é simultâneo, então um acesso derruba o outro. Eu vi que a Isabela mandou uma pergunta aqui no chat, perguntando qual é o canal de suporte. Então, o suporte, como funciona? A gente tem aqui nessa bolinha aqui em cima, a gente tem uma função que se chama Messenger, que é o nosso serviço de mensageria. Então, se vocês clicarem aqui nesse botãozinho suporte, vocês vão ter uma aba, uma janelinha de conversa onde vocês podem conectar com qualquer pessoa do suporte global. O que acontece? Se for um problema técnico, se for um problema, olha, não está funcionando isso, olha, precisa fazer um reset de senha, eu sempre recomendo que a pessoa responsável pelo terminal, que no caso é o professor Luiz, ele esteja copiado nos e-mails e que ele seja notificado de qualquer alteração técnica para não haver nenhum problema com o login, para não descontinuarem nenhuma permissão, nem nada do tipo, e nem ser adicionado nenhuma outra informação que tenha custo e que esteja fora do pacote de vocês. Por quê? Quando a gente acessa o suporte através do Messenger, o nome que vai aparecer para o nosso agente de suporte é o nome do dono do login. Então, ele não vai saber que é um estudante. Então, sempre que vocês se conectarem com alguém, fala, olha, eu sou estudante, eu estou fazendo uma pesquisa, eu preciso de ajuda em tal dado, eu preciso de ajuda para encontrar tal funcionalidade, mas sempre digam que vocês são estudantes, passem o e-mail de vocês, caso eles não consigam resolver o problema automaticamente. Então, se não conseguir resolver na janela de chat, fala, olha, eu quero ser contatado nesse e-mail, esse é o meu e-mail pessoal. Senão, todos os casos serão respondidos no e-mail do professor Luiz, e aí, muitas vezes, ele também não vai ter o controle de quem foi que pediu essa informação. Então, sempre se antecipem em relação a isso, diga para o agente do suporte que vocês são estudantes, que precisam de ajuda e que vocês têm um e-mail pessoal ao qual vocês gostariam que sejam conectados através dele. Perfeito, Beatriz. Então, atenção a isso, né? Tanto eu quanto o professor Renato, a gente tem contato direto com o Cauê, que fica responsável por essas questões. Mas se vocês não tiverem contato fácil conosco, comigo, o professor Renato, que somos de contábeis, se tiver aí alunos de administração, de economia, vocês podem contactar os professores de vocês, os orientadores, qualquer professor que esteja também utilizando a plataforma, pois nós temos um grupo, tá, entre os professores que utilizam a plataforma, e aí qualquer um desses professores que acionar lá o WhatsApp e avisar que está com problemas no acesso, que está com alguma dificuldade, tanto eu quanto o professor Renato, a gente fica acompanhando e já direciona imediatamente ao suporte e a gente já busca esse solucionamento. Inclusive, essa semana aconteceu isso, né? Nos últimos 7 dias aí, teve 1 a 2 dias que a gente ficou com problemas no acesso e aí foi resolvido dessa forma. Tá?
Isso Qualquer mesmo. dúvida pontual pertinente foi o que a Beatriz colocou, né? Sempre informe o contato para vocês terem esse retorno pessoal direto para vocês. Beatriz, dúvidas que eles tenham mais específicas que não sejam de problemas técnicos. Eu estou com dificuldade de montar aqui uma planilha, de colocar um filtro, mas assim, dificuldade de conhecimento mesmo. Como é que eles podem, de repente... Vou mandar o meu e-mail aqui no chat para todo mundo. Se for alguma coisa mais complexa, alguma metodologia, alguma coisa que vocês não conseguirem colocar dentro da tabela de vocês, se mesmo seguindo o nosso treinamento, ficou fora, preciso adicionar uma informação que não foi mencionada, podem me chamar, a gente faz junto, não tem problema nenhum. Para quem estiver assistindo esse vídeo depois de forma assíncrona, tá? O e-mail é beatriz.costa@refinitiv.com. A gente vai compartilhar também esse contato, né, depois, e nos próprios grupos, tá, de WhatsApp, a gente vai colocar no descritivo também para ficar mais fácil esse acesso. Combinado. Mais alguma dúvida, alguma questão? E é isso, né? Acho que tá ok, então. Já extrapolamos até um pouquinho. Foi. Ok, Beatriz, muito obrigado, viu? Foi muito boa a apresentação. Eu que agradeço o tempo de vocês. Só fazendo um último parênteses, abriu aqui a página de eventos, tá? Sim. Então, tem todos os eventos aqui listados. Se eu precisar clicar em qualquer um para ver mais informações, tem o hiperlink aqui, direto neles. Tá ótimo, perfeito. Pois pronto, eu vou encerrar aqui a gravação e depois eu compartilho com todo mundo, tá? Obrigado a todos pela presença. Gente. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada pela atenção. Desculpa interromper, professor. Espero revê-los nos nossos próximos encontros. Qualquer dúvida, contem comigo. Perfeito. Muito obrigado. Beatriz, você fica só um minutinho só para falar contigo uma questão. Então, obrigado a todos.